Bom dia, irmãos. Que a graça bendita do nosso Senhor e nosso Salvador seja com cada um de nós. Que a graça bendita do Senhor seja conosco, os poucos que estamos aqui, e seja também com aqueles que prestigiam por intermédio da mídia, hoje somente pelo Facebook, a transmissão desse culto matinal. Que Deus possa se agradar de cada um de nós e do nosso culto, do culto que oferecemos a Ele. Nós queremos, já de antemão, adiantar que o pastor Marcelo está em gozo de alguns dias de férias e nos pediu que estivéssemos aqui hoje para preencher, então, essa lacuna na condução desse culto matinal. Que Deus possa nos abençoar grandemente, que nós possamos ser vasos de bênçãos das mãos do Senhor para ministrar e para ouvir a palavra do Senhor. Bendito aquele que aprende o que ensina. É o que nós pedimos ao Senhor nesta manhã, que Ele fale grandiosamente ao coração de cada um de nós, para que aprendamos o que normalmente ensinamos e que nós vamos, por misericórdia e graça do Senhor, nesta oportunidade, ministrar à igreja e também por intermédio da mídia. Oremos ao Senhor nosso Deus, para assim iniciarmos esse trabalho nesta manhã, pedindo que o próprio Deus dirija esse trabalho para a honra e glória dele mesmo. Oremos. Deus santo, bendito, Deus de misericórdia, Deus de graça, Deus que é acima de tudo e acima de todos, que sempre existiu, existe e continuará existindo porque é eterno. Pai Santo, nós queremos neste momento pedir, rogar ao Senhor que esteja ministrando, Pai, aos nossos corações, que receba de nós, ó Deus, esse louvor que prestamos a Ti, essa adoração, Pai, que vem de lábios impuros, porém feitos, ó Deus, com o melhor de nós. E nós precisamos, Pai, que o Senhor use de graça para que o louvor desses lábios impuros chegue ao Senhor como aroma suave. Ministra a nós, ó Deus, nesta manhã, nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor, inicialmente, nesta primeira leitura, a palavra que está escrita no livro do profeta Zacarias, livro do profeta Zacarias, palavra do Senhor, escrita pelo profeta Zacarias, no final do seu capítulo, no seu capítulo 14, final do livro do profeta Zacarias, capítulo 14. Nós vamos ler com a participação da igreja a partir do versículo 16. Zacarias, então, 14, 16 em diante, com a participação da igreja, alternando os versículos. Diz assim a palavra do Senhor: todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Se a família dos egípcios não subir, nem vier, não cairá sobre eles a chuva. Virá a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar na festa dos tabernáculos. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as
Amém? Até aqui, então, nós temos a ordenança do Senhor para a festa chamada Festa dos Tabernáculos, uma festa nacionalista na nação de Israel, mas que tem grande representatividade no cristianismo hoje. Nós vimos aqui que quando, no versículo 18, Deus determina que todas as nações subam, está falando dos povos de Israel. Aqui então aqueles israelitas que estavam habitando no Egito deveriam subir a Jerusalém para a festa dos tabernáculos. Nesse tempo, a nação estava sendo reconstruída, o povo estava retornando. Então o profeta Zacarias, ele é contemporâneo aí ao retorno do povo a Israel. Então já havia aqui o rei Ciro dado a ordem para o povo, para que o povo viessem, e eles estavam retornando. Alguns ainda moravam fora. Então é nesse período que Deus orienta, determina que por intermédio do profeta as nações viessem a cultuar ao Senhor na festa de ações de graças, chamada Festa dos Tabernáculos. Esse profeta, ele é contemporâneo de Ageu, contemporâneo de Obadias nesta ocasião. Meus irmãos, nós vamos então agora louvar ao Senhor com o hino de número 304 do nosso Inário Novo Cântico, A Voz do Evangelho. Enquanto os nossos irmãos vão nos ajudar, se posicionam, nós vamos aí, quem tiver o inário pode abrir, se quiser assim fazê-lo, e vamos cantar com bastante entusiasmo 304, A Voz do Evangelho. Se coloquem de pé, por favor. A voz do Evangelho já se fez ouvir aqui, publicando em som alegre o que Deus já fez por ti. Pois tanto ao mundo amor e ao perdido pecador, que do céu mandou seu Filho para ser seu Redentor. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. A voz do Evangelho, segurança, vida e paz, é o amor de Jesus Cristo, que o perdão de Deus nos traz. As novas que nos dão de haver um Salvador, poderoso e muito bondoso, que perdoa o pecador. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. A voz do Evangelho vem a todos avisar do perigo grande e grave para quem se descuidar. Salvai-vos desde já, não vos detenhais do mal, cobiçando os seus prazeres, pois vos pode ser fatal. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. Podeis
Fico aqui mesmo sem saber cantar, sem ter boa voz para cantar, querendo abrir a voz e cantar com mais força e fervor, mas em virtude da minha dificuldade por uma alergia, uma rinofaringite, se eu abrir a voz a cantar, me falta voz depois. O Senhor que nos capacite a fazê-lo. Meus irmãos, eu gostaria agora de separar um momento de oração. Eu vou pedir à irmã Cremilde que venha à frente, toma o microfone, tira sua máscara para poder orar com mais facilidade. Cremildes, nós precisamos orar por paz na família da irmã Alcione. Ela perdeu um tio por acidente trágico nesses dias, parece que na quinta ou sexta-feira, e está com seu pai também em estado bastante grave no hospital onde ela e outros estão acompanhando. Então, uma situação bastante delicada na família da nossa irmã Alcione, eles estão sofrendo bastante, que o Espírito Santo conforte e console o coração deles. Outros motivos que a irmã lembrar, o Espírito Santo colocar no seu coração, pode apresentar ao Senhor. Oremos com a irmã Cremilde. Santo Deus e Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque só o Senhor, ó Deus, é merecedor do nosso louvor, da nossa adoração. Neste momento, ó Deus, especial que estamos aqui na tua casa, amém. Queremos te pedir que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, amém. E que o Senhor venha falar aos nossos corações nesta manhã. Amém. Seco Monteiro, que está à frente desse trabalho, que não fala dele mesmo, Deus mas fala inspirado pelo teu Santo Espírito, ó Deus. Santo é o teu nome. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Queremos te agradecer, ó Deus, por esta igreja. Amém. O Senhor capacita nós para estar levando a tua palavra àqueles corações que tanto necessitam de ti. Neste momento, ó Pai, quero colocar nas tuas mãos a vida da Alcione, amém, da sua família. Que Santo o Senhor é o esteja teu nome. confortando, ó Deus, aqueles corações, ó Pai, neste Santifica, momento. Eles que estão passando por guarda, tantas dificuldades, ó Deus. protege, Em especial, quero colocar nas tuas mãos a vida do pai dela, ó Pai. Consola, aquele que está internado ali no hospital. dê graça, que o Senhor, ó Deus, esteja fofando a cama dele. Deus tem dando aos médicos, ó misericórdia. Deus, a sabedoria, ó Deus, Amém. para estar colocando o remédio certo, ó Deus, naquela vida, ó Pai. Deus, Se for a tua vontade, ó Deus, que o Senhor esteja cuida restabelecendo. da alma dele. Mas se não for também, ó Pai, que o Senhor esteja confortando toda a família. Amém. Não só a família da Alcione, mas nós conhecemos muitas pessoas que estão enlutadas neste momento. Deus, que o Senhor tem esteja, ó misericórdia. Deus, consolando, Assista, dando o Senhor, conforto essas pessoas. necessário para cada um, ó Pai. Amém. Senhor Deus, com os nossos enfermos também, que o Senhor esteja curando, ó Pai, se for, Senhor, o teu querer, ó Pai. Amém. Abençoa, Deus, as pessoas que estão bem de saúde, que o Senhor esteja fortalecendo cada dia mais, ó Pai. Amém. Muito obrigado, Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós vamos, na continuidade do nosso culto, ler agora uma porção da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Vamos ler aqui alguns versículos. Até o 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 5, de 1 a 10, também com a participação da igreja. Leiamos. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus,
Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. E é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Amém. O apóstolo Paulo aqui faz uma comparação entre o corpo, nosso corpo, e o morar em tendas, não é? Ele compara o nosso corpo com uma casa frágil, uma morada frágil, uma tenda frágil, que nós, aqui certamente ele está se referindo à festa dos tabernáculos, quando os judeus moravam em tendas por alguns dias, comemorando também, lembrando, trazendo à memória deles os 40 anos de peregrinação, morando também em tendas, nomademente. Agora nós vamos ter oportunidade de louvar ao Senhor com a equipe Alfa e Ômega. Vamos apresentar ao Senhor cânticos de louvor e adoração, enquanto os nossos irmãos se apresentam à frente, se preparam. É bom lembrar a igreja, inclusive os que estão em casa prestigiando pela mídia, que a igreja, o conselho aprovou oferta para o campo missionário de Bom Despacho, onde está sendo construído, pretende-se construir um templo. O pastor missionário ali, juntamente com o presbitério de Betim, já compraram um lote ali em Bom Despacho e estão pagando em prestações. Já tem um direcionamento de uma missão internacional para ajudar na construção, porém o lote precisa estar quitado, ou pelo menos bastante adiantada a quitação do lote. Então nós estamos levantando ofertas para mandar para o campo missionário de Bom Despacho. Você tem a oportunidade de ofertar agora ou trazer depois, durante a semana, para que possa ser juntada esta oferta, e assim a igreja tem uma meta de enviar tem uma meta de R$ 3.500 para enviar como oferta missionária. Espera-se enviar isso ao campo de Bom Despacho. Você pode ofertar quanto você quiser e puder. Se puder ofertar uma cota de R$ 35, amém. Se não, qualquer valor, seja mais ou seja menos, vamos juntar e enviar para aquele trabalho ali. Que Deus nos abençoe. Também oportunidade para você apresentar ao Senhor seus dízimos e ofertas. Cantemos ao Senhor, louvemos ao Senhor. Irmãos, se coloquem de pé mais uma vez. Os que confiam no Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra,
dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá para ser feliz. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Rei, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá para ser feliz. Não, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá para ser feliz. De todas as tribos. De todas as tribos, povos e raças, muitos irão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, muitos irão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te louvar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi.
bendito seja o seu santo nome. Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome. Cristo Jesus, presente aqui. Podeis assentar. Graças a Deus. Meus irmãos, nós vamos ler uma porção pequena, introdutória para a nossa mensagem. Antes eu gostaria de perguntar, e se você quiser responder, se não, tudo bem, pense só. Você lembra o que está registrado no versículo 32 do Evangelho de João, capítulo 8, ou seja, João 8, 32? Certamente. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse versículo é muito claro na nossa mente, um versículo muito atual e bastante utilizado. Nós vamos trabalhar, entre outros assuntos, esse também. Então nós vamos ler essa porção, não só essa, mas 2 versículos lá de João, Evangelho de João, capítulo 8, na verdade, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 8, versículo 31 e 32. Diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Oremos. Deus Santo, nós queremos mais uma vez falar com o Senhor, apresentar ao Senhor os dízimos e ofertas que foram ali consagrados, pedir ao Senhor que separe esses valores, Pai, que foram ali apresentados para manutenção da Tua obra neste lugar, desta porta aberta à pregação da Tua palavra. Ó Deus, separa, ó Deus, benditamente esses valores e também aqueles que vão administrar esses valores, esses recursos. O conselho, ó Deus, que juntamente, ó Pai, conciliatoriamente, decide o que fazer com os recursos e então a tesouraria, juntamente com o pastor, executa essas decisões frente aos recursos apresentados ao Senhor. Deus Santo, nós queremos rogar ao Senhor que abra, ó Deus, as janelas do céu e derrame bênçãos sem medidas sobre as pessoas que têm sido fiéis, tendo condições para serem fiéis, apresentando aqui os valores. E aquelas, Deus, que não têm rendimentos, que apresentam as suas vidas ao Senhor, que também o Senhor derrame bênçãos sem medida sobre elas. Nós oramos agradecidamente em nome de Jesus, pedindo ao Teu Espírito, Pai, que fale graciosamente a nossa alma neste momento. Em nome de Jesus é que nós oramos com toda a gratidão. Amém. Meus irmãos, esta palavra que nós lemos agora, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 e 32, nós vamos buscar no Senhor explanar de forma um pouco mais abrangente. Haja vista que nós estamos na escola bíblica dominical, faremos então uma introdução um pouco mais técnica, um pouco mais rebuscada lá no Antigo Testamento,
e não especificamente sobre o versículo 32, que nós tanto usamos. Confesso aos irmãos que eu tenho alguma dificuldade em trazer palavra de edificação para a igreja, uma vez que a característica das mensagens que o Senhor sempre tem me dado são mais de cunho evangelístico, mais voltado para as pessoas que não conhecem o Senhor, não têm ainda compromisso com o Senhor. E quando eu preciso trazer uma mensagem para a igreja, via de regra, vem mensagens nesse aspecto. E nem sempre nós temos na igreja pessoas que não conhecem o Senhor. Via de regra, nós temos, na sua maioria, e especialmente nesses dias, somente pessoas que já conhecem o Senhor e que têm compromisso com o Senhor. Então não seria muito adequado, a palavra é sempre viva e ela sempre fala conosco, mas não seria tão adequado trazer uma palavra de aspecto evangelístico. Então, meus irmãos, quando eu orava e pensava num texto e na mensagem a trazer, eu me lembrei desse versículo e, como os irmãos sabem, a gente sempre, no nosso trabalho evangelístico, eu tenho o costume de distribuir os Novos Testamentos e aqui eu desenvolvi um trabalho para que a pessoa aprenda por si mesma. Lemos a palavra, falamos com a pessoa, testemunhamos para a pessoa, mas ao entregar, são muitas letras, são muitas páginas e precisa de um direcionamento à pessoa. Mais adiante eu vou falar como a gente faz esse direcionamento. Mas o primeiro versículo que eu uso nesse direcionamento do Novo Testamento ao ser distribuído é exatamente João 8, 32. E quando eu, pensando e orando ao Senhor, pego esse Novo Testamento e vou a esse primeiro versículo, e então eu me deparo com uma situação que foge um pouco aquilo que a gente sempre pensa nesse texto. Um pouco mais adiante nós vamos tratar disso. A título de introdução, nós queremos falar um pouco das festas de Israel, especialmente as 3 festas principais. Então nós temos lá no livro de Êxodo, capítulo 23, as festas, pelo menos as 3 principais, orientadas de como deveriam ser conduzidas. Então nós temos as festas, a primeira delas e uma das mais importantes, a festa da Páscoa. Acontece por volta aí do nosso mês de abril. Não vamos aqui trazer paralelo dos calendários judaico e romano, mas por volta aí do mês de abril, essas festas todas, aliás, o Antigo Testamento, ele sempre apresenta fatos, como diz lá no Novo Testamento, figuras e sombras daquilo que viria a acontecer. A festa da Páscoa, então, ela vem a se cumprir em Jesus, na cruz, quando então o Cordeiro de Deus é apresentado. Essa festa da Páscoa foi absorvida em parte pelos cristãos, e ainda hoje nós participamos, em certa medida, dessa festa da Páscoa, ministrando e participando da ceia. A festa de Pentecostes é a segunda festa das 3 principais de Israel. Inicialmente tinha o nome de festa da colheita ou festa das semanas, e depois que vem agora o domínio grego, essa festa recebe o nome de Pentecostes, porque são 50 dias após, ou seja, 7 semanas mais um dia após a festa das primícias, entra então a festa de Pentecostes, que lá no início ela lembrava quando Deus entrega a lei a Moisés. Então Deus faz aliança com o povo, tirando o povo do Egito, entregando a lei mosaica para que o povo cumprisse, para que o povo obedecesse. Também, em certa medida, esta festa foi adotada pelos cristãos.
ela se cumpre no Pentecoste, como nós vemos lá em Atos dos Apóstolos, na descida do Espírito Santo para habitar com a igreja. E a terceira festa era a festa que finalizava assim, o calendário das festas judaicas, era a festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas, que acontecia lá no mês, em torno aí do mês nosso, de setembro, início de outubro, aproximadamente. Então, essa festa é uma festa realmente de alegria. Logo antes desta, havia uma festa de expiação. Essa não era uma festa de alegria. Parece difícil, e é difícil para compreendermos uma festa que é festa de tristeza. Ela vinha antes da festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos, ela se contrapõe, então, à festa da expiação, que era um pouco antes. E é muito interessante, eu quero que os irmãos abram a palavra de Deus lá em Números, para você compreender um pouco dessa festa. Números, capítulo 29, traz algumas orientações muito interessantes que vão surpreender os irmãos, ou pelo menos alguns de nós, essas orientações surpreendem. Números 29, então nós temos aqui, os irmãos vão acompanhar, eu vou citar os versículos que eu já marquei na minha Bíblia, para que a gente tenha em mente o que acontecia nessa festa dos tabernáculos. Lembrando que as festas, elas eram um tipo de plano da salvação, não é? Lá na Páscoa, Deus salva o povo do cativeiro, depois no Pentecostes, Deus derrama ali, entrega ali a lei, não é, a Moisés, e agora então ele forma aliança, ele forma um compromisso na condução do povo. E a festa dos tabernáculos, então, ela é o ápice, quando representa a glória, a volta de Jesus em certa medida, para que habitemos então em glória. Essas festas então representam, em certa medida, lá no Antigo Testamento, o plano de salvação. Lá em Números, então, se a sua Bíblia estiver aberta, e você acompanhe comigo alguns versículos que são bastante interessantes. Aí no versículo 12 de Números 29, diz que aos 15 dias do mês sétimo, ou seja, do sétimo mês, que vai equivaler aí ao final de setembro, início de outubro nosso. No versículo 13 começa o que eu quero que os irmãos prendam um pouco a atenção. Eram então imolados, presta atenção, 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros. Veja que interessante a sequência. Era o primeiro dia, então se imolava 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros. Doravante, meus irmãos, eu vou falar apenas dos novilhos. Os carneiros e os cordeiros, eles vão permanecer na mesma recomendação quanto ao número deles a serem sacrificados. Mas o número dos novilhos muda de forma decrescente. Então você tem no versículo 13, que era então o primeiro dia, se imolava 13 novilhos. Lembrando que lá no versículo 7, no início aí do capítulo 29, já está falando da festa da expiação. Então, o primeiro dia era a santa convocação e se imolava também animais. E se imolava 14 animais lá na festa da expiação. Mas não vamos voltar lá não, vamos caminhar daqui adiante. Então, no primeiro dia da festa, se imolava 13 novilhos, está no versículo 13. No versículo 17, que era o segundo dia da festa, se imolava 12 novilhos, os carneiros e os cordeiros da mesma forma. No versículo 20, você acompanha aí, nós estamos no terceiro dia da festa dos tabernáculos, se oferecia 11 novilhos. Caminhando ainda um pouco mais, no versículo 23, você tem agora o quarto dia, se imola 10 novilhos. No versículo 26, estamos no quinto dia,
Você pode acompanhar lendo aí, o 5º dia era imolado, então, 9 novilhos. No versículo 29, agora no 6º dia, eram imolados 8 novilhos. No versículo 32, estamos agora no 7º dia, caminhando para o ápice, eram então imolados 7 novilhos. Então você percebeu que a cada dia da festa era menos um novilho. E agora era o último dia, era o ápice da festa, o 8º dia, na contagem dos dias, né? Você tem que agora imolado apenas um novilho. Nós estamos no versículo 35 e 36 do capítulo 29 de Números. É imolado agora apenas um novilho, um carneiro e 7 cordeiros. Então muda completamente. Agora, um novilho, os carneiros que eram sempre no mesmo número, já não são mais, é apenas um, e 7 cordeiros são imolados. Por que isso é interessante? Porque, como já disse, eram figuras e sombras do que viria a acontecer. Deixamos então agora o livro de Números e voltemos então para o Evangelho de João, onde nós vamos continuar a nossa meditação. A festa então dos tabernáculos, ela cumpria esses quesitos e lembrando que tudo que estava na lei deveria ser cumprido cabalmente, deveria ser cumprido vírgula por vírgula. Os irmãos sabem muito bem dessa questão da obediência à lei para que a oferta fosse aceita, para que o culto fosse aceito. A festa, então, dos tabernáculos, além dos animais que eram imolados, o povo, então, ficava nesses dias morando em tendas. Como eram essas tendas? Essas tendas eram cabanas feitas de palha, de folhas de palmeira, representando, então, a peregrinação do povo durante os 40 anos, a fragilidade da habitação deles. Eles sabiam que eles não estavam na terra prometida, eles estavam caminhando para buscar a sua pátria, a sua terra, assim como nós estamos também neste tabernáculo, esse corpo frágil, buscando então a pátria celestial. É interessante que quando nós olhamos para o texto de João, nós temos que Jesus, ele foi concitado a ir à festa. No capítulo 7, pensamos que o capítulo 7 ele tenha acontecido, a descrição dele aconteceu, pensamos que durante a festa dos tabernáculos. E lá no capítulo 6, então, os discípulos de Jesus, aqui chamados irmãos dele, não vamos entrar na questão se eram irmãos de sangue ou não, não importa. O texto fala que eram os irmãos dele, poderia ser na fé, poderia ser irmãos de sangue, mas esses discípulos dele não criam nele, não é? Lá no versículo 5 do capítulo 7, e eles, nesse contexto, falam, você precisa ir à festa, vai fazer milagres de oculto, como vai ficar conhecido? E aí Jesus, então, no versículo 8 do capítulo 7, ele diz, subi vós outros à festa, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Lembra que a festa estava já começando, possivelmente a festa já estava sendo realizada, mas o tempo não estava cumprido. Pensamos então, meus irmãos, que Jesus aguardava o dia principal da festa, o último dia da festa. E é interessante aqui, abrindo um rápido parêntese, quando eles falam que, Jesus fala,
subi vós outros, eles estavam lá na região do Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré. Essa região, o Lago de Genezaré, lembrando que estava o Lago de Genezaré no leito do Jordão, era cerca de 203 metros negativos ao nível do mar. Apesar de o rio estar descendo para sua foz, que é o Mar Morto, ao sul, e Jerusalém está próximo ao Mar Morto, ele fala subir. Só a título de um parêntese para lembrarmos da geografia de Israel. Por que subir? Subir para Jerusalém é porque Jerusalém estava muito acima, apesar de estar ao sul, não é? No sentido da foz do Jordão, muito acima do nível do mar. Então, lá no Lago de Genezaré, 203 metros negativo. O Mar Morto, cerca de 400 metros negativo. Jerusalém, 800 metros positivos em relação ao mar. Então, aí, pelo menos 1.000 metros de altitude em relação onde eles estavam. Por isso, Jesus fala subir. Quando a gente olha para o mapa, a gente imagina que vai descer para Jerusalém, mas não. Verdadeiramente era subir a Jerusalém. Então, nós vamos um pouco mais adiante, e agora, então, nós queremos falar um pouco mais especificamente do versículo 32, que nós lemos, e nós vamos caminhar aí no capítulo 7, especificamente 8, e trazendo sempre à mente o versículo, os dois versículos que nós lemos, o 31 e o 32 do capítulo 8, para, ao final, aplicar. Feita essa introdução um pouco mais técnica e detalhada, repito, por estarmos na escola bíblica, talvez não fizéssemos uma introdução tão longa num culto à noite, mas na escola bíblica ela é cabível, estamos aprendendo aqui acerca das nuances da Bíblia. Então, via de regra, meus irmãos, nós usamos esse versículo do Evangelho, ou no evangelismo, transmitindo as boas novas de salvação. Então, voltando a esse material que a gente utiliza nos nossos evangelismos, lá no início da minha conversão, sempre eu gostei de trabalhar com material, entregar alguma coisa a alguém quando se testemunha da palavra de Deus. Inicialmente, uma porção pequena do Evangelho de João, essa mini Bíblia que é bastante conhecida da igreja, folhetos, falar nisso, tem uns folhetos aí que estão já fazendo aniversário no quadro ali, você pode pegar e levar. Uma época, o Novo Testamento impresso, era uma capa azul, não é? Trabalhei muito tempo com os CDs da Bíblia Falada do pastor Cornélio Augusto. O pastor Cornélio, ele narra a Bíblia nesta versão que nós usamos. Muito interessante, versão atualizada, uma voz muito bonita, a voz do pastor Cornélio, uma narração extraordinária, vale a pena buscar. Hoje já tem a Bíblia toda narrada, especialmente no YouTube. Muito interessante. Mas os CDs deixaram de ser mídia. Os CDs hoje são obsoletos. Eu ainda tenho alguns Novos Testamentos narrados. Ninguém toca CD mais, ou raríssimas pessoas. E trazia umas capas interessantes, formato de camisa de time, Cruzeiro, Atlético, etc, etc. E outras capas interessantes, bem chamativas. Foi bom enquanto durou. Mas essa questão, ela muda com muita rapidez. E agora eu voltei para o Novo Testamento escrito. E qual que é a metodologia que eu desenvolvi a título só de rápida explanação? Aqui eu coloco no início do Novo Testamento, aqui na contracapa, uma seta e oriento, siga a seta. Quem vai receber não conhece normalmente capítulos e versículos, coloco página e entre parênteses o versículo e o capítulo. Então, a primeira página desse exemplar, é a página 93. Siga a seta e vai para a página 93, vai ter lá João, então,
8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Lá você vai ter outra seta indicando para outra página, onde eu vou remeter essa pessoa, é um autoaprendizado, para Mateus 11, 28 a 30, vinde a mim. De lá, outra seta indica para o Evangelho de João, novamente é o Evangelho de João, lá no capítulo 1, 11, 12, especialmente o 12, receberei, aquele que recebe a Jesus, recebe o poder de ser feito filho de Deus. Você vê que caminha num plano de salvação, lógico, uma forma de compreender com lógica o que está sendo passado, e é autodidática. E você, então, ali tem uma seta indicando lá para Efésios, vou pular aqui alguns, Efésios, quando vai falar lá no capítulo 2, versículo 19, sois da família de Deus, não é por quê? Ele conheceu, ele recebeu, e agora então fez compromisso com Cristo, agora ele testemunhou diante das pessoas, não é? E agora então ele pertence à família de Deus. Dali vai para Atos, capítulo 1, versículo 11, que diz, por que estás olhando para as alturas? Esse que subiu vai descer, e agora também ele vai entender que Jesus volta. E assim por diante vai caminhando até chegar em Apocalipse. Em Apocalipse ele vai então ler algumas porções ali, falando da salvação, da glória, não é? Falando dos salvos, falando dos redimidos, falando da Jerusalém Celeste, finalizando então o aprendizado. E na última página eu coloco então um desafio a essa pessoa, para que, se a palavra tenha sido para ele, ele se apresente ao Senhor e receba Jesus como Senhor. Então, nessa última parte, na última folha, eu coloco então esse desafio a ele para receber Jesus como Senhor, e coloco também o meu contato. Eu coloco então, manuscrito, a caneta. Eu coloco o meu contato para que ele, se quiser buscar mais informações bíblicas, ele faça contato com a gente, não é? Para receber maiores informações. Dá trabalho? Dá. Isso aqui gasta, esse plano aqui de Siga a Seta, cerca de 15 a 20 minutos cada material desse, fora a oração que você precisa estar fazendo nesse momento. Assim, então, é que funciona. Agora, meus irmãos, o que eu quero apresentar a você com isso? Eu quero apresentar que, normalmente, sem menosprezo do texto bíblico, não pretendo de forma nenhuma menosprezar o texto bíblico, mas normalmente nós usamos um versículo como pretexto para chegarmos onde a gente quer, para transmitir o que a gente quer transmitir. Esse texto de João 8,32 era um pretexto, nesse caso. Mas, e vários outros que nós poderíamos usar como pretexto para iniciar a pregação da palavra, eu vou precisar saltar aqui esses versículos, não vou lê-los como pretendia. E o que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você que, surpreendentemente, esse texto que eu tanto uso para o evangelismo, ele não é especialmente um texto para evangelismo. Ele é um texto para nós, igreja. Por que eu posso afirmar isso para você e você vai estar surpreso, como eu fiquei surpreso ao ler o versículo 31. Jesus falava para aqueles que creram nele. Olha que coisa interessante que nós temos aí no versículo 31, que nós lemos João 8. Disse Jesus aos judeus que creram, que haviam crido nele. Então é um texto para a igreja. Por incrível que possa parecer, aquilo que eu pensei que eu traria a título de evangelismo, eu posso trazer para ser aplicado à igreja. E aí você poderia pensar, não é? Tranquilamente pensar assim, mas eu já conheço a palavra, eu conheço a verdade, e vou ser liberto de quê, se eu já fui liberto por Cristo? Sinto dizer para você e para mim mesmo, que se pensamos dessa forma,
estamos pensando como os fariseus. Eles disseram para Jesus: nós nunca fomos escravos, vamos ser libertos de quê? Naquele contexto, eles precisavam ser libertos, eles já haviam crido em Jesus, mas precisavam ser libertos de muitas coisas, inclusive da lei, da escravidão da lei. E nós, igreja, precisamos ser libertos de alguma coisa? Precisamos conhecer para sermos libertos? E eu diria a você que, apesar de ser duro esse discurso, esta palavra é para nós. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E por que é assim? Conhecereis a verdade. Ora, no nosso idioma, conhecer é exatamente o que nós já temos, é conhecer, saber. É no sentido de ter conhecimento, de saber da palavra. Porém, o conhecer no sentido original da palavra bíblica é ter experiência com. Então aqui, meus irmãos, é conhecer para ter experiência. Preste atenção, agora vamos fixar mais os olhos nesse texto, João 8, 31 e 32. Tendo crido, tendo conhecido cognitivamente, agora então, permaneçam na palavra, permanecendo na palavra, verdadeiramente somos discípulos de Jesus, e então, ou por consequência, agora conhecereis a verdade. Conheceremos então a verdade, e a verdade nos libertará. Cremos, temos crido, temos permanecido, temos sido discípulos, e agora precisamos conhecer no sentido de termos experiência com a palavra, experiência com Deus, para sermos libertos. Libertos de quê? Do pecado, nós já fomos. Nem sempre libertar é do pecado. Pode você estar precisando ser liberto de coisas que não são pecado. Você já é salvo. Você já é igreja do Senhor. Mas pode estar precisando ser liberto. Você já conheceu o Senhor, você já reconheceu, agora, passando aqui os passos, da salvação, nós já caminhamos para o encerramento, os passos da salvação, reconheceu-se pecador, você já reconheceu-se perdido, você já entendeu que precisa ou precisava de um Salvador, continua precisando, não é? Você creu e entregou a sua vida ao Senhor Jesus, consagrou a sua vida ao Senhor Jesus, é servo do Senhor Jesus, Jesus é o seu Senhor, o Senhor da sua vida, e você é salvo. Mas somente você e Deus sabem do que você precisa ainda ser liberto. Só eu e Deus sabemos do que eu preciso ser liberto. E eu tenho buscado ser liberto de coisas que trazem dificuldade na minha vida social, na minha vida espiritual também, não é? A título de exemplo, e eu não vou aqui de forma nenhuma pensar em qualquer pessoa, mas a título de exemplo, para nós como igreja, e me incluo agora, certamente, talvez precisemos, qualquer de nós ou alguns de nós, ser liberto de maledicência. Como você liberta de uma maledicência? Se eu tiver mais conhecimento e experiência com Deus. Como você liberta de alguma frustração que eu tenha na minha vida social, na minha vida familiar? Frustrações não são pecados, mas preciso às vezes ser liberto para ter mais comunhão. Como você liberta? Buscando mais na palavra, vivendo mais a palavra, tendo mais a palavra como estilo de vida. Tristezas que por vezes
nos assolam, e tem pessoas que sofrem tristeza como um mal realmente na sua vida. Precisam ser libertos, não é? Da tristeza. Precisa, às vezes, ser liberto de mágoa. Mágoas contra, alguém ou circunstâncias, ou até com a igreja. Não é? Pessoas que sofrem de baixa autoestima, a estima dela está sempre lá embaixo. E precisa ser liberta disso. E como? Conhecendo mais, vivendo mais a palavra. Não é? Lembrando aqui de alguns textos, não é? Lá dos Salmos, por exemplo, 46, versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Como é difícil ter essa experiência com o Senhor, não é? E outros textos que nós poderíamos trazer, e nós precisamos caminhar para essa aplicação. São várias as situações que eu preciso, às vezes, ser liberto. Ser liberto, às vezes, da apatia, da preguiça de ler a palavra. E como eu vou ser liberto? Conhecendo mais a palavra, tendo mais experiência com o Senhor. Então, esse conhecer é nesse sentido judaico de ter experiência com. Não no sentido conhecer, no sentido de saber, como normalmente aplicamos, compreendemos aí pela língua portuguesa. E assim por diante. Então, meus irmãos, veja que situação interessante esta que nós temos aí no capítulo 7, versículo 8, que Jesus fala, vamos lá, vão subindo, não é cumprido meu tempo. Por que não era cumprido o tempo de Jesus? Quando você vai para Jesus agora, cumprir o tempo dele, o tempo, aquela saída lá do mar, região do Mar da Galileia, para Jerusalém, para a festa dos tabernáculos, agora então ele chega lá com o tempo cumprido. Já haviam imolado os 13 novilhos, os 12, descendo até o primeiro novilho. Lembrando, meus irmãos, que o boi significa trabalho. Sempre significou, o boi sempre significou trabalho em Israel. E o que Jesus fez? Um serviço por nós, um trabalho por nós. Por isso que nas profecias antigas apresentam Jesus como cara de boi, tendo cara de boi lá no Apocalipse, lembrando as profecias do Antigo Testamento. Então, meus irmãos, aqui é imolado apenas um boi. Os cordeiros são 7. Jesus foi imolado como cordeiro de Deus. E por que Jesus é um, lá imolava 7? Lá era sombra, precisava ser 7 para representar a perfeição do cordeiro. Então Jesus, ele, quando cumpre nele esses aspectos, ele cumpre cabalmente, ele cumpre com maestria, com toda a pureza, com toda a perfeição. E agora então, tudo que Jesus geralmente falava trazia algum desconforto, não é? Para as pessoas à volta dele. Jesus aqui, ele fala, vinde a mim. Olha só, no último dia, no ápice da festa, quando eles estavam pensando só em animais e sacrifício e tal, era festa, não é, alegre, eles comiam as carnes ali e tal. Lá no livro de Zacarias, nós vamos ver no finalzinho, nós não chegamos a ler, no finalzinho nós vamos ver que cozinhava as carnes lá nas panelas, etc. Depois você pode ver com calma, lá em Ezequiel 14, finalzinho. E aqui então, Jesus tem essa palavra difícil para eles. Quem tem sede, venha a mim e beba. Beba para quê? Para que possa fluir de vocês rios de águas vivas. Jesus, essa palavra é muito difícil para eles. É um bom texto para evangelismo, não é? Talvez não precise no evangelismo trazer tanta introdução do Antigo Testamento, não é o caso. Mas que Jesus é aquele que
aquele que bebe dele, a partir dele flui rios de águas vivas. Depois, um pouco mais adiante, Jesus continua ensinando, e agora ele já sai, encerra aqui o capítulo 7 de João, encerra a festa, capítulo 53, cada um foi para a sua casa. E agora Jesus, então, está no outro contexto, em outro lugar, inicialmente no Monte das Oliveiras, essa parte aí do versículo 1 a 11, do capítulo 8, parece, né, ao nosso ver, assim, um pouco fora do contexto, não é? E depois Jesus, no capítulo 8, versículo 12, de novo, Jesus falava, dizendo, continua ensinando, no outro lugar, não é? Eu sou a luz do mundo. Palavra difícil para eles compreenderem. Lá no versículo 21, de outra feita, Jesus falou, continuava ensinando. E agora ele dá um ensino mais pesado, por assim dizer, eu sou, não é? Ele fala no versículo 24 aí, quem crê diz que eu sou, lembrando do nome Yahvé, não é? Jesus se apresenta como o próprio Deus. Se você pegar, curiosamente, a Bíblia, tradução do Novo Mundo, das Testemunhas de Jeová, quando você vai ler esse eu sou aqui, está o inverso. Credes que sou eu, e não que eu sou. Porque o eu sou é nome de Deus. Os Testemunhos de Jeová não creem que Jesus é Deus. Então eles invertem isso aqui, colocando em letra minúscula. O mesmo acontece lá no versículo 8º, lá na tradução do Novo Mundo. Eles colocam, sabeis que sou eu, e não que eu sou. Um fato interessante e curioso. Assim então, meus irmãos, é que Jesus se apresenta naquele tempo ali de transição entre a lei e a graça de Deus. E agora então, aplicando esta palavra, resumidamente, por que lá no texto que nós lemos de Zacarias, a mensagem de Zacarias é muito pesada, que aqueles que não fossem, sobre eles não recairia chuva. Tem tudo a ver com a palavra de Jesus aqui, que nós acabamos de ler. Vinde a mim e beba. Lá naqueles dias, se não fosse, não cairia sobre eles, sobre o povo que estava festejando, as chuvas da provisão, as chuvas da prosperidade do seu campo e etc. Precisava que eles fossem para receber chuva. Jesus fala, vinde a mim e bebam. Tem tudo a ver com o cumprimento dessa sombra lá da festa dos tabernáculos. E agora então, realmente, finalizando, meus irmãos, só você sabe do que você precisa ser liberto. Só você e Deus. Busque conhecer mais, aplicando para nós, igreja, conhecer a palavra para ser liberto. Liberto de quê? Disso que está te prejudicando hoje. Aqueles exemplos, alguns que nós demos, e esse exemplo que está na sua cabeça, certamente, na sua mente, que você precisa ser liberto. Se você conhece mais, já é discípulo, conhece mais no sentido de ter experiência com a palavra, ela vai te libertar do mal que está acometendo você hoje, ainda que um mal emocional, não estamos falando de qualquer situação do cotidiano, pode ser um mal emocional, uma postura sua no dia a dia. Para quê? Para que flua de você rios de água vivas, para que caia sobre você chuvas prometidas lá no livro da profecia de Zacarias, e que Jesus garante que você passa a ser rios de águas vivas. Que Deus nos abençoe, aplique em nós esta palavra e acrescente em nós aquilo que porventura tenha ficado faltando. Certamente muita coisa fica faltando. A palavra, ela é infindável. Sempre vamos lembrar de alguma coisa que fica faltando, que o Espírito Santo acrescente na sua vida. Tudo isso e mais aquilo que você está precisando a título de chuvas do Senhor e rios de água vivas para continuar fluindo
no evangelismo. Vamos agora ter uma palavra de oração, assim, apresentando ao Senhor a finalização desse trabalho de hoje, apresentando o nosso dia ao Senhor, esse dia separado e consagrado ao Senhor. Se porventura você separou esse dia, mas ainda não consagrou, é a oportunidade de fazer. Separar e consagrar o dia do Senhor conforme a ordenança. Oremos. Deus santo e soberano, Deus de amor, Deus de paz, Deus de bondade. Quantas coisas, Pai, na Tua palavra que não compreendemos. Quantas coisas, Deus, que o Senhor vai mostrando dia após dia na Tua palavra. Esta palavra que é infalível, que ela é inesgotável, que jamais se tornará obsoleta. Essa palavra que fala aos nossos corações constantemente. Essa palavra que nos liberta, assim como Jesus nos libertou do império das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Esta mesma palavra, liberta o pecador do pecado, liberta da escravidão, mas também liberta e continua libertando dia após dia a igreja de circunstâncias, de situações que trazem desconforto individualmente ou coletivamente. Deus, apresentamos ao Senhor a nossa vida, clamamos ao Teu Espírito que continue nos ensinando, continue fazendo com que conheçamos mais, tenhamos situações que trazem mal a nós e a igreja onde vivemos, ou a igreja enquanto nós mesmos, enquanto prática da igreja por nós. Deus nos ajude e caminhe conosco. Aplica em nós a Tua palavra. Assim nós finalizamos, ó Pai, esse momento de culto público aqui. Apresentamos ao Senhor esse dia que é separado e consagramos ao Senhor esse dia para o culto ao Teu nome. Liberte-nos, ó Deus, daquilo que não é culto ao Senhor. Liberte-nos, ó Pai, daquilo que nos escraviza. E certamente muitos de nós estão neste momento pensando de alguma coisa ou de alguma circunstância que o escraviza e que o faz perder comunhão com o Senhor. Liberta-nos, ó Deus, pelo poder da Tua palavra, e assim, ó Deus, possamos ser mais útil ao Senhor e à comunidade onde nós vivemos, e à pregação da palavra que foi ordenada a nós fazermos. Nós assim oramos, com toda a gratidão, no nome excelso de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador, que vive sempre para todo sempre no nosso meio e nos vivifica com a palavra, com a água da vida. Ó Espírito de Deus, que habita em nós, jamais permita que esqueçamos e distanciemos do Senhor, que esfriemos na graça e na fé no Senhor Jesus. Ajuda-nos, pois, assim nós oramos, em nome de Jesus, o Cordeiro de Deus, o nosso Salvador. Amém.